Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Forrada Podcast, episódio número 9. E André, agora ficou difícil, cara. O Vasco engrenou rumo a Libertadores. Não conseguiremos passar o Vasco em número de pontos. Ele passou o Pedro, tá chegando no Varela agora no número de pontos. Perfeito. Tá bem. Perfeita análise. Bom, hoje o tema do Forrada é um dos temas mais interessantes, assim, de todos, na minha visão. Porque a gente vai dar o que é mais importante no trading, que é basicamente como encontrar valor dentro do mercado, como trabalhar com EV+. É um assunto complexo que a gente vai falar sobre vários aspectos bem técnicos aqui, então peço já de antemão um pouco de paciência para vocês, porque com toda certeza não vai ser um conteúdo muito fácil de absorver, vai ser um conteúdo denso, em conhecimento. E para a gente começar a falar, eu quero introduzir aqui o cara que é responsável por muita gente ter entendido de fato esse conceito, que é o Daniel, né? Então, boa noite, Daniel, boa noite, André. E começa aí falando, querido Daniel, o que é valor para você? Já começando com o pé no peito, depois a gente vai por partes, mas pra galera já ficar, né, ligada dentro do conteúdo, já começa falando o que é valor para você de maneira resumida. Tentar, né? Para mim valor não está descolado do conceito de valor esperado positivo, ok? Nós só conseguimos saber o que é valor sabendo o que é positivo ou negativo e depois procurar isso no mercado e no jogo. Tá. É isso. Valor é o quê então? Calma, que foi uma explicação meio... Não, valor é muito vago. O que é valor? Pode ser positivo ou negativo. Por isso tem que estar atrelado ao conceito de valor esperado, positivo ou negativo. Okay? Por isso quando utilizamos isto é de valor, já está associado a que é uma situação de valor esperado positivo, ok? Mas para nós sabermos o que é valor esperado positivo, temos de saber o que é valor esperado positivo, valor esperado positivo, valor esperado negativo e valor esperado nulo. É por aí. E depois temos que ir à procura de como ver isso no mercado e no... E é isso que a gente vai responder nesse Forrada. Exatamente. Boa. E pra você, Andrezão? A gente tá aqui querendo o valor, o EV+, né? Porque o EV- a gente tem que saber o dos dois, igual o Daniel falou, mas o valor EV+, é o que aquilo ali pode nos dar mais do que o esperado. Que pode pagar mais do que o esperado. Você ver se o preço tá errado, alguma coisa nesse sentido, assim, bem vago, porque senão começar a falar aqui vai muito tempo. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Boa. Assim, pra mim, valor, né? Como fazer entradas de valor esperado positivo ou valor em si dentro do mercado. Eu acho que pra gente começar a falar sobre esse assunto, a gente tem alguns níveis de conhecimento e de exigência técnica para falar sobre cada um desses níveis, sabe? Em linhas gerais, valor para mim é quando você, valor esperado positivo, né? É quando você consegue um preço mais atrativo do que de fato aquilo vale. E valor esperado negativo é quando você consegue um preço que é pior do que de fato o que aquele preço de fato vale. E tem algumas formas da gente avaliar e da gente analisar isso, né? E a ideia desse Forrada aqui é exatamente a gente falar um pouquinho sobre isso. E ao contrário do que muita gente diz, né? Que o trade é subjetivo, que uma coisa pode ter valor para você e para outra pessoa não. A ideia desse Forrada é exatamente contra-argumentar contra isso e explicar que sim, tem o que é certo dentro do mercado e o que é de valor. Agora, isso não significa que o que é certo dentro do mercado e o que é de valor vai ao mesmo tempo ser negativo quem está do lado oposto. Não. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas quebrar um pouco desse mito, né, que trade não tem certo e errado. Tem sim. Existe o certo, existe o errado, e eu acho que já é importante dar esse disclaimer já logo no começo, pra galera já entender o que a gente vai falar aqui. Certo? Concordam? Concordo. Sim. E atenção, que há algumas posições que podem ser ambas certas, mesmo contrárias, ok? Mas é coisas bem específicas, na minha opinião. Mas já falamos sobre isso. Sim. Concorda, André?
Concordo. Então, boa. Bom, então pra gente começar aqui, primeira coisa que eu quero levantar é assim, como que a gente ganha dinheiro aqui no trading de maneira prática? Pra você, André. Como que você ganha dinheiro aqui no trading? Hoje, se alguém te perguntar como que você ganha dinheiro, sem ter que explicar o que é trading, tá? Por favor. Mas assim, como você ganha dinheiro hoje? Como que você responderia? Por que você ganha dinheiro? Como você ganha dinheiro dentro do mercado? Eu compro e vendo probabilidades do futebol. E compro. Perfeito. Eu tenho que Isso é falar bonito. assim, e se a pessoa perguntar outra coisa, eu falo, não, tá, tô atrasado. Se quiser entrar mais a fundo, você cancela o assunto. Que ele... E pra você, André? Ô, Daniel, que desculpa. O que você ia falar, Daniel? Não, isso é bonito, a forma como tu falaste. Você viu? Opa, para mim é as minhas ações no mercado terem maior parte das vezes um valor esperado positivo que É negativo isso. ou nulo. Pra mim, assim, em resumo, tentando ser bem, né, pequeno assim, a minha resposta vai mais na linha do André. Quando me perguntam como que eu ganho dinheiro, eu falo assim, eu faço trade esportivo. Daí o cara fala, mas como que você ganha dinheiro? Eu basicamente compro e vendo probabilidades de um evento acontecer. Só que esse evento, ao invés de ser a ação de determinada empresa subir ou descer, é a probabilidade daquele time ganhar ou a probabilidade daquele jogo sair ou não mais um gol na partida. Então eu vou nessa linha. Então, assim, quando me perguntam como que eu ganho dinheiro, a minha resposta é sempre muito simples, porque eu falo isso. Eu falo que eu ganho dinheiro com a oscilação da probabilidade. Se determinado time tinha 50% de chance de ganhar, se agora ele tem 30% de chance de ganhar, ganhei dinheiro se eu entrei a favor dessa probabilidade. Se eu entrei contra, eu tive um prejuízo. Então é assim que eu explico. E por que é importante ter esse primeiro disclaimer assim? Eu acho que ele é muito importante porque quando a gente entende como que a gente pode explicar para outra pessoa, é a melhor forma da gente entender de fato o cerne desse conceito e dessa raiz, de fato, do problema que é explicar como você ganha dinheiro com aposta, né? Você não ganha dinheiro da aposta porque, cara, você tá entrando e aquele time vai ganhar. Não, você ganha porque oscilou a probabilidade. Assim como um cara, por exemplo, que tá no mercado financeiro e ele compra uma ação, ele não ganha dinheiro porque aquela empresa, sei lá, porque ela abriu 10 franquias. Não. Ele ganha dinheiro porque aquela empresa abriu 10 franquias e essas 10 franquias dão um retorno financeiro. Ou seja, essa empresa se valorizou, essa empresa tá ganhando mais dinheiro por causa dessas várias franquias, né? Então acho que é importante elencar isso, porque quando você entende como de fato a gente ganha dinheiro, a gente consegue entender como extrair valor, certo? E aí agora vai uma pergunta aqui que já entra um pouco mais numa parte mais técnica, ao meu ver, que é basicamente dá um exemplo de uma situação, por exemplo, Daniel, em que pra você tem muito valor. Fala assim, isso daqui tem valor. E aí depois o André vai dar outro exemplo, eu vou dar outro exemplo, e aí no final a gente vai explicar o porquê que isso tem valor. Mas dá um exemplo de alguma situação que tem valor pra você, Daniel. Pá, aquela situação em que tu entras, por exemplo, em back ou under e aquilo em 10 segundos paga-te 10% numa situação de jogo mais normal, vá, ou num canto, por exemplo, que tu compras, o mercado está completamente inflacionado por várias coisas que se passou e tu, bum, 8%, 9%, 10%. Tá, beleza. Andrezão. Aí pode ser tipo bola parada. Um canto vale 3, 4%, né? Geralmente, ou sim, se falam por aí. E ele sobe a odd e vai pagar para 6, 7% que isso já acontece. Esse eu acho que é um canto de valor esperado uma vez mais. O meu exemplo eu vou fugir um pouco do mercado de gols e eu vou pro mercado de match odds. Pra trazer, né, a galera do match odds também para entender um pouco melhor como que isso funciona. Aquele preço do Arsenal hoje, por exemplo, tava 2. E eu analisando o pré-live, eu cheguei à conclusão de que o Arsenal, mais de 50% das vezes, ele ganharia aquele jogo. Não era 50%, era, sei lá, 70% das vezes.
Logo, aquele back Arsenal a 2, pra mim, faz sentido. Então, por exemplo, o Arsenal com aquele padrão de jogo, com aquele estilo, da forma que ele tava jogando, pelo estudo que eu fiz pré-live, aquela odd não podia estar 2, eu entro a favor do Arsenal. Essa é uma situação. E aí, já explicando por que pra mim essa situação tem valor, você pode criar, né, os seus próprios inputs, os seus próprios indicativos para valorar um preço. Se a odd do Arsenal está 2, tem um motivo para aquela odd estar 2. É porque a maioria do mercado concorda que aquele preço 2 seria justo. Mas você, vendo aquele jogo, vendo a disposição tática do Arsenal perante a disposição tática da outra equipe, você avalia que o Arsenal, em mais de 50% das vezes, vai abrir aquele placar e você vai ter um lucro. E aí, por esse motivo, você encontra valor. Por quê? A probabilidade que o mercado está te dando é 50%. Você, analisando pré-live e em live, julga que esse preço, que a chance do Arsenal ganhar é muito superior a 50%, ou basta ser superior, por exemplo, 55%, 60%, você entra a favor do Arsenal, você está fazendo uma entrada de valor esperado positivo. E é isso que para mim é um exemplo de match odds, no caso, longa exposição, para você entrar a favor do Arsenal. E para você, André, no seu caso, por que teria valor? A bola parada? O exemplo que você deu anteriormente. Porque, assim, eu tendo na cabeça que, é igual você falou, tendo uma precificação, eu acho que é o mais importante, tendo a precificação que você acha ou você sabe que tem. Se ela for maior, pode ser o do Palmeiras. Como diz você, é meu trabalho pagar esse canto. Porque ele vai valer mais do que era para pagar. Então, assim, a longo prazo, se eu pagar todos, eu vou estar em EV+, e é isso. Então, vamos a coisas mais concretas da minha E parte. você, eu estava a falar na... uma situação típica do... de mercado que pagava 10%, né? Em 10 segundos, por exemplo. Sim, o canto é batido e pontapé de baliza, 10%. Mas pode não ser pontapé de baliza, pode ser, o ataque pode continuar. Por isso são vários conceitos difíceis, ok? De assimilar. Mas num canto, se nós formos ver um preço médio de canto assim de forma mais grosseira, sem grandes filtros, nós vamos chegar a uma média de 3,5%, 4%. Se nos estão a pagar perto do dobro disso, pá, no longo prazo é muito difícil disso não ter valor, ok? É por aí. São daquelas assim meio... Pode haver um Palmeiras da vida, que é especialista, certo? Mas a maioria não é. E vamos encontrar assim formas, situações no mercado onde é muito fácil de valorar se nós soubermos essa movimentação do mercado, ok? Mas há mais, sei lá. Vamos supor que nós precificamos no final, que é mais fácil, vale 5 ticks minuto. Aquilo para mim vale 5 ticks minuto. Posso estar errado, mas eu acho que, segundo a minha análise, aquele jogo tipicamente vale 5 ticks minuto. Eu estou lá, leio, e em 5 leio ao under, ou back ou over, uma coisa qualquer, e eu só perco 17% e não perco os 25%. Situação extrema de valor. Se eu sinto que o jogo mudou e que o mercado vai responder a isso, está aí mais uma situação bem concreta. Tá. Porque assim... Por que eu fiz essa pergunta, né? Porque eu acho que é importante pra galera entender que existem situações que são muito óbvias que têm valor. E essas situações que são muito óbvias que têm valor, a maioria dos traders normalmente justificam com, pra mim tem valor. Mas o porquê que tem valor, que é a resposta que a gente quer dar pra vocês nesse vídeo, nesse episódio do Forrada. Por quê? Porque o motivo pelo qual uma situação tem valor é o que faz a chave virar de uma maneira absurda. Porque assim, a gente pode dar, e a gente vai dar vários exemplos aqui sobre situações, como a gente já deu esses 3 exemplos, né? Sobre situações em que aquele preço está errado. E se você para pensar em um método de longa exposição, como o exemplo que eu dei do back Arsenal, esse método em si, você vai precisar de uma amostragem relativamente grande para você conseguir, de fato, cravar que isso tem valor. Por quê? Porque, cara, é você que tá julgando aquela situação.
E você, quando você começa no trade, você não sabe se de fato o que você está vendo daquela equipe contra essa equipe, de fato tem valor naquele preço. Fica extremamente mais difícil e complexo para você valorar essas situações, para você dar preço para essa situação. É muito difícil você ver um comportamento do Arsenal, por exemplo, hoje, jogando contra o Crystal Palace, e você falar, não, essa odd do Arsenal não podia estar 2, tinha que estar 1,80 jogando fora de casa, tinha que estar 1,60. É muito difícil. E aí, de fato, você vai precisar do tempo de tela para você justificar essas entradas mais longas nesses preços. Então, existem formas da gente simplificar isso, e foi isso que esse senhor aqui do meu lado me ajudou bastante, dentro da minha trajetória no Under Limit, que ele me ensinou basicamente a pensar isso daqui. E a pensar de uma maneira que é mais simples de você encontrar valor. E para isso eu vou dar um exemplo aqui, e aí depois vou abrir para vocês fazerem os comentários sobre isso que eu vou falar e dar outros exemplos, enfim, para a gente começar a debater um pouco mais tecnicamente. Vou dar um exemplo aqui em uma situação, por exemplo, de Under Limit. E por que eu vou dar um exemplo de Under Limit? Porque para mim é o mercado mais simples, não que seja o mais fácil, mas é o mais simples de você entender movimentos e correlações e situações de EV+. Por quê? Porque se você toma o gol, é 100% de hedge. Se você pega uma descida, você sabe exatamente qual era o seu risco para o seu retorno naquele período. Porque o hedge vai ser sempre fixo 100%. No caso do match odds, às vezes seu lucro vai ser 35%, às vezes vai ser 40%, às vezes vai ser 50%, às vezes vai ser 60% de lucro, dependendo da situação. Às vezes pode ser até 80%, 90% de lucro, se for no match odds, por exemplo, no final do jogo. Então, no Under Limit é mais fácil de entender a lógica de valor. Então, vamos lá. Vamos para um jogo padrão. 60 minutos odd de 3, 70 minutos odd de 2. Para mim, isso aqui é um jogo padrão. Nesse tipo de preço, a gente vai estar falando de 5 ticks por minuto, beleza? Então, a gente tem essa informação. Se no minuto 60 a odd estava 3, se no minuto 70 a odd estava 2, e se no minuto 80 a odd estava 1,50, a gente sabe que esse mercado está precificando 5 ticks por minuto. Que foi o exemplo que até o Daniel deu agora há pouco. Se o mercado está precificando 5 ticks por minuto, e você tem, por exemplo, 3 minutos de acréscimo, o que é raro hoje em dia, tá sendo sempre muito mais acréscimo, né? Mas imagina 3 minutos de acréscimo que você tem. Em tese, pela precificação do mercado como um todo, essa odd deveria estar em 15, que é aproximadamente 1% por minuto. Os mesmos 5 ticks por minuto que estavam no minuto 60, no minuto 70, no minuto 80. Se esse preço está 1,20, em tese, esse preço está desajustado. Pode ser uma entrada de valor você entrar a favor daquela probabilidade. Porque aquele preço deveria estar 1,15. Se ele está 1,20, está desajustado. Esse eu acho que é um exemplo que é relativamente simples de entender, né? Não sei a opinião de vocês, mas eu acho que esse exemplo, assim, dá tranquilo para você entender o que é, né? Valor e como encontrar esse valor, né? Oi, André? Sim, isso é matemática simples. Basicão. E com relação a isso que eu falei, Daniel, tem algum ponto que você ponderaria nesse exemplo, por exemplo? Não, a explicação é bem boa e concreta. Atenção, é que isto parece tudo muito concreto e matemático, mas existe um fator que é quem vai valorar isso somos nós. E essa valoração acaba por ser sempre subjetiva, ok? Eu posso achar que é 5 ticks e o Renan pode achar que é 4 e o André pode achar que é 6. Okay. E o ponto que não é subjetivo... Não, para decidir é que vai pagar 5 ticks ao minuto. Agora, se nós acharmos que ela é justa ou não, é subjetiva. É, exato. O ponto que não é subjetivo, e é isso que eu falo sempre lá no Alpha, inclusive, é que o mercado, ele me passa a informação de quanto aquele jogo vale. Aí eu posso concordar ou discordar, né? E é esse que eu acho que é o ponto mais difícil. Por quê? Quando a gente tá falando de mercado de gols e o mercado me passa essa informação, por exemplo, 70 minutos odd 2. Cara, ele tá me passando uma informação que esse jogo é um jogo padrão. Ele não é nem muito over, nem muito under. Ele é um jogo padrão. E aí você olhando a sua tela, vendo aquele jogo, você fala, cara, esse jogo não é um jogo padrão. Esse jogo tá mais over que essa odd. E como que a gente consegue ter esse discernimento? Essa é a pergunta que eu quero fazer pra vocês. E aí, André? Como ter esse discernimento? Se essa odd tá alta ou baixa? O que o Daniel vai falar, mas... Não,
Não, sim, eu vou falar primeiro. Olha, porque pela tela, pela experiência e tal, a gente já viu o jogo desse jeito que a odd tava maior. Assim, pelo menos eu acho, pelo menos uma das coisas que eu vejo é isso. O jogo passado hoje tava 2,20, tava 2,30 e o jogo tava nessa pegada partida e tal, e uma das coisas é isso, que A pelo menos eu comparação. vejo. A comparação com outro jogo que tava mais ou menos na mesma pegada, mesmo campeonato, alguma coisa nesse sentido. Boa, isso aí é primordial, né? Porque a gente fica falando muito de experiência, né? A gente às vezes justifica muita coisa na experiência. E isso, de certa forma, você não precisa ter muita experiência, né? Se você viu um Sim. jogo nesse mesmo cenário, já é o suficiente, né? A gente até fala, tem até o negócio no Alpha. Ah, mas esse jogo aqui tá parecendo jogo do Bayern por algum motivo, né? Isso aí é concreto, tá parecendo jogo do Bayern. Por quê? Porque a da odd tá lá em cima e, enfim. Sim, Era, total. era aí que eu ia chegar também, pá. Eu, por exemplo, eu gostava de trabalhar principalmente para Becar Under, como a maioria das pessoas, trabalhar jogos de odds altas. E para mim o Bayern era a maior referência de odds altas. Por isso, quando eu apanhava ali uma odd acima de 2,50, perto dos 70 minutos, eu acabava por ter sempre fazer sempre uma comparação com jogos do Bayern. Às vezes o tipo de jogo pode ser. As equipas podem ser ligeiramente diferentes, podem jogar um bocadinho de forma diferente, mas nós ficamos sempre com aquela noção de quantas oportunidades é que está a ter. Nos últimos 5 minutos, quantos contra-ataques saíram, quantas finalizações houve, quantas vezes eu fechei aflito e, e acaba por dar uma resposta melhor, na minha opinião, de qualquer mecanismo a valorar o modo, ok? Eu acho que a nossa análise qualitativa é muito melhor do que qualquer análise estatística. Aham. Por isso, às vezes, mesmo que estejamos na dúvida, os mercados ainda são muito, mesmo as odds em live, na minha opinião, elas ainda são muito avaliadas por estatística também. E, e nós acho que quem vê futebol, até eu acho que aqui ajuda o ver futebol, ok? Porque consegue ter uma noção melhor do que é um jogo perigoso e não é, e quando o jogo está aberto e não está. Pronto, não é que seja necessário entender muito futebol para ganhar bom dinheiro aqui, mas ajuda em muita coisa. E, eh, e nós conseguimos ver, sei lá, eu no jogo do Bayern, eu, sei lá, a mim tem que me pagar 7% para aí, costumam pagar 7% em média a minha exposição por algum tipo de perigo. Se eu estou a sentir-me aflito constantemente no jogo e não me está a pagar os 7%, cuidado, é por aí. Mas pá, vai um bocadinho para a subjetividade, voltei a dizer, é difícil não ir. Podemos tornar as coisas mais concretas, ok? E continuar ainda com um EV interessante, com valor esperado positivo interessante. Mas quando nós conseguimos dar um cunho pessoal nessa avaliação, Melhora eu bastante, acho que né? o valor, eu acho que o valor cresce, eu acho que o valor cresce e pronto, aí agora eu vou aí à experiência tela, aí a experiência tela é óbvio que vai a favor Vai aumentando e de quem corroborando, né? Com a sua segurança até de em quem clicar, né? estuda mais, de quem estuda mais, de quem pratica mais, dessas coisas todas. A linha que o André foi de comparação, e aí até o Lucas falou ali, ó, um jogo não é suficiente para comparar, porque você só vai saber se um deles está precificado errado, mas não qual deles. Mas o ponto, eu acho que você não pegou, Sim, Lucas, é que assim, não é. Tanto faz se esse preço tá certo ou errado. Eu não tô preocupado com isso. O ponto é, eu tô olhando aquele preço, tá? Vou dar um exemplo aqui prático. Um jogo do Dortmund, a odd tá 2,20 aos 70. Um jogo do Bayern, a odd também tá 2,20 aos 70. Eu não faço a menor ideia se esses dois jogos estão com o preço correto ou não. E eu nunca vou fazer ideia, mesmo tendo uma amostragem de 10, 20 ou 30 mil jogos. Eu não sei se esse preço vai estar correto ou não. O que eu sei é,
para o que eu estou vendo nesse jogo do Dortmund e o que eu estou vendo nesse jogo do Bayern, não é a mesma coisa. Eu tô vendo coisas diferentes. Em um deles, o jogo tá mais over. A odd logo deveria estar mais alta. Se é mais alta 2,30 ou se é mais alta 3, eu não vou saber. Mas comparando esses mesmos dois preços de 2,20 para o comportamento do jogo, eu não tô muito preocupado se seria 2,30 ou seria 2,40. O que eu tô preocupado é, esses dois preços estavam ali. Eu sei, e eu parto do princípio, tá? Esse é o conceito meu, que na maioria das vezes o mercado vai estar correto naquele preço. Na maioria das vezes ele vai estar, de fato, num preço que é justo. E se eu parto desse princípio, eu não preciso de 10 jogos, nem de 10 mil. Eu preciso de 2. Por quê? Eu olhei os dois preços. Eu não faço a menor ideia se esses dois preços, 2,20, tá justo. Mas eu sei que o jogo do Bayern tá muito mais over. Então esse preço não deveria estar 2,20. Deveria estar acima. Quanto acima? Não faço ideia. Logo, eu posso trabalhar com um viés de lei, porque esse preço, ele deveria, na minha leitura, lateralizar mais do que o jogo do Dortmund. Percebeu o ponto, Lucas? Então, assim, eu não preciso de um jogo. Não preciso. Eu não preciso de 2 jogos. Não preciso. Eu preciso ter uma comparação. Não precisa ser o jogo. Pode ser só aquele período. 70 minutos, odd 2,20. 70 minutos, odd 2,20. Por que um tava 2,20 e por que o outro tá 2,20? Se um tá muito mais under do que o outro, esse preço não deveria ser 2,20. Existe um vídeo do Paulo Rebelo, acho que o Daniel já assistiu várias vezes isso, lá no Diário do Brasileirão. Tá aqui no canal do YouTube do Paulo Rebelo, você consegue assistir até hoje. Que ele faz uma comparação de odd relativa, né, Daniel? Você quer explicar isso daí? Posso explicar, opa, eu na altura não dei a devida importância. Achei o conceito super bom, achei super válido, mas para o meu trading, que era muito de tick a tick, que às vezes eu brincava e dizia que era toque e foge, tanto em back quanto em lay, que era posições de segundos, aquilo para mim não fazia, se calhar na altura, tanta falta. Porque era, só para explicar, né? Porque era uma situação de mais longa exposição, né? Poderia ser de mais longa exposição, poderia ser para curta ou para longa, dependendo do que o mercado. E é diferente do que você faz até hoje, né? Sim, eu hoje em dia já tenho que assumir posições mais longas, mesmo que às vezes não sejam tão longas assim quanto as pessoas pensam. Mas era muito simples que era. Eu tenho odds típicas tipo 2,80, 3, 2,80. Ou tenho o empate já desceu, já estão as duas a 3,20. Mas elas subiram equilibradas. E de repente, isto já vai, sei lá, a meio da primeira, já vai no final da primeira parte. No início do jogo é mais fácil valorar por causa das odds pré-live. Já deu os ajustes que tinha a dar de início de jogo. E de repente, bem, eu tenho estes preços iguais outra vez. Mas espera lá. Nos últimos 5, 10 minutos, a equipa de fora está a jogar melhor que a equipa da casa. Pá, eu não sei. O mercado precificou isto como equipas equilibradas. Elas equilibradas. Eu nem conheço muito bem as equipas, mas se o jogo foi sempre precificado como equilibrado, o mercado não ia errar assim dessa maneira sempre. Então, eu tenho os mesmos preços e tenho esta de fora a jogar melhor. Pá, não pode. Então o preço não pode ser o mesmo. Se esta está a ter mais ataques, está a ter mais bolas na área, está a ter mais finalizações, e esta não está, e esta nem consegue sair para a jogar a bola, então o preço não pode ser 3,20, 3,20. Isto vai ter que subir. O preço está relativamente desajustado. Não pode ser a mesma porque uma está a criar mais do que a outra, uma está mais perto do gol do que a outra, então uma vai ter que ir, sei lá, para 3,15, 3,10 e a outra para 3,70, 3,80. É isso. Pá. E esse eu nem sei qual é que vai ser a... Oi, pode falar. Não, eu nem sei qual é que é a precificação, eu nem sei qual é a movimentação que vai ter que ir. Eu sei que no longo prazo eu estou em valor esperado positivo. Porquê? Até pode não ter movimentação, que se lixe, mas ela vai ter. O mercado é que responder. Mas mesmo se não tiver, para mim, esta equipa está a criar mais, ela está a ser mais forte, ela está mais provável de marcar. Então se eu tiver a favor dela, meio que se o preço está no mesmo sítio que a outra, eu vou apanhar mais vezes o golo do que do outro lado, no longo prazo. Então vai-me pagar mais. Eu vou ganhar dinheiro só com este tipo de análise.
esse conceito, foi o Lucas, né, que comentou, esse conceito eu peguei e trouxe para o mercado de gols, para minha comparação, saca? Então, assim, se a odd no Match Odds ela tá relativamente alta, porque seria um jogo parelho, e o odd tá 5, a odd tá 2,50, cara, obviamente que eu posso trazer essa mesma lógica para esse cenário. E você falou, para mim é mais feeling que qualquer outra coisa. Eu não gosto muito de justificar as coisas com feeling, saca? Mas pode ser, de fato, pode ser. Mas não precisa ser. Por quê? Você pode pegar, por exemplo, dados estatísticos e comparar. Por que que, sei lá, imagina que no jogo do, naquele mesmo exemplo, né, o jogo do Dortmund tava com 7 finalizações no segundo tempo e o jogo do Bayern tava com 12. Cara, se tá o mesmo preço, você tem algo que não é subjetivo. Você tem algo que não é feeling, você tem algo que é estatístico. Remates certeiros, por exemplo, ou remates para fora, ou remates bloqueados, ou chutes na trave, enfim. Você pode arranjar artifícios para você valorizar essas situações, sabe? Se tá justo ou não, eu não faço a menor ideia. E eu sou um cara que trabalha bastante assim. E aí eu vou fazer uma pergunta pro André. Com relação a isso que a gente comentou, André, o que você acha? Você leva isso em consideração dentro do seu trading? Você acha que, de fato, tipo, essa comparação que você citou, né? Como que você usa isso hoje dentro do seu trading? É em cima de experiência? É em cima de estatística? Você olha alguma coisa nesse sentido? Tô vendo. Eu gosto de ver, assim, dependendo do campeonato, por exemplo, Bundesliga 2, tirando alguns poucos times que eu acho que até menos, eu acho que as odds começam mais ou menos no mesmo lugar ali, tirando o Hamburgo, que é um pouco a mais e tal. É, eu tô no, por exemplo, até quando a gente chega um pouco atrasado, eu entro e vejo duas coisas, que é o radar, ataque perigoso. Se vamos supor, eu posso até comparar isso. Tem dois jogos, a odd tá a mesma, um tá com 15 ataque perigoso, o outro tá com 6. Sim, dando um exemplo, chutando pra cima. Tem alguma coisa errada. Aí eu vou analisar e tal. E também times. Esse time aqui joga desse jeito. Joga em cima do Hamburgo e tal. Aí eu posso comparar até o mesmo time dentro do campeonato. Esse time aqui joga tanto, começa mais ou menos a odd tanto. Mas hoje ele não tá jogando nada e a odd tá no mesmo lugar. E principalmente quando é o favorito, tem que descer. Ou então os dois times estão muito mal e a hoje estão lá em cima, mas está jogando só por causa de um time que ele ataca, enfim. Eu faço essas comparações dentro. Eu uso muito essa comparação para tentar precificar. Porque é uma coisa mais meio que palpável, porque é Você igual você tira falou, um pouco do subjetivo e do feeling, né? quanto mais informação, melhor, não tem jeito. A gente usa, igual a gente já teve essa conversa lá no começo do aula de referência, usa ou não. Quanto mais informação, melhor, não tem jeito. Então, o que eu puder usar como ver muito um time, eu não faço isso porque eu faço o jogo que tem, o que tem mais liquidez, a gente conversou sobre isso. Mas, por exemplo, o Hamburgo. O Hamburgo tá jogando do mesmo jeito. Eu vejo todo jogo do Hamburgo. É o que mais tem liquidez, que a gente faz isso. Não Sim. adianta, tem um campeonato, Bundesliga 1, a gente faz mais jogo do Bayern. O jogo do Bayern, ele tá jogando daquele jeito, igual o Bayern. Hoje tá normal. O Bayern não tá jogando nada, hoje tá lá em cima. É essa comparação que eu faço, assim, algumas dessas que eu faço. Total. Epá, Pode eu falar, Adriano. estabeleço, por exemplo, eu vou falar da descida de under porque é uma tendência natural do mercado e eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem. Ah, estão-me a conseguir ouvir, certo? Sim, sim. Sim. Pronto, desculpa. Ah, imaginem, eu, por exemplo, eu precifico, eu para mim o jogo tem que me dar coisas, coisas para cada preço. Se eu tiver, hoje em dia cada vez mais, se eu tiver a fazer um jogo do modo 3,70 que será um preço, ou de 2,50 para baixo que será um preço mais alto, em que vai pagar mais ao tempo de exposição, eu É. acho que aquilo ganha valor, Aí. por exemplo, se uma das equipas, normalmente nesse tipo de jogo existe uma equipa bem mais favorita do que a outra. Não sempre. Às vezes tem fator necessidade, mas vai dar ao mesmo. Equipa que precise ou equipa muito superior, ela tem que ter oportunidades de golo. E para mim, se não tem oportunidades de golo, aquele preço já está injusto. E eu assumo essas posições, por exemplo. Para mim, um jogo do modo 3 tem que ter oportunidades de golo e volume de jogo constantemente.
Se não tem, aquela odd para mim já existe um desvio na odd e já tem valor o back. Por exemplo, equipas equilibradas. Eu já utilizo se calhar um bocadinho o conceito contrário. Se aquela odd está a 2,70, mas constantemente eu estou a ver bolas na área e algumas oportunidades de perigo, aquele preço a 2 já pode ser baixo, já pode não ser interessante para mim para eu fazer a Tecidos em deck, né? descida e correr o risco, porque ele não me vai pagar a mesma coisa que o Bayern. Eu tenho que ser mais exigente. E já levando o Renan levou logo a conversa para avaliar, para conseguirmos ver valor no mercado conceptualmente, ok? Eu ia falar nisso mais tarde, mas ele antecipou e eu acho que a conversa é bem mais interessante. Às vezes, eu até posso achar que um preço para o jogo está errado, ou seja, por exemplo, que está baixo, que o jogo é mais over do que aquilo que eu estou a ver. Mas se eu achar que o mercado está a ter a opinião contrária do que eu estou a ter e num determinado período de tempo aquilo vai-me pagar bem, porque o mercado vai pesar sempre o back, vai pesar sempre o back e vai querer mandar o mercado para baixo. E se eu vou ganhar uma percentagem bem interessante para o meu tempo de exposição, eu não concordo com o preço, mas eu posso ir atrás do comboio e em um minuto ganhar 6%, por exemplo. Numa situação qualquer, porque eu acho que o mercado vai continuar a pesar aquele mercado para back e numa situação qualquer específica de jogo e mercado, Exato. eu posso, mesmo não achando o preço correto para o final do jogo, eu posso achar que o preço está baixo, mas se eu nos próximos 2 minutos a minha leitura do mercado me diz que ele vai pagar muito, eu vou contra a minha opinião de preço mais global até o jogo acabar. Eu posso fazer algumas oscilações, mesmo tendo uma opinião contrária para aquele preço em si versus jogo versus tempo que falta para acabar o jogo. E esse. Mas me vai pagar? E esse eu acho que é um ponto que é muito bom. E pro pessoal que tá mandando pergunta no chat, já eu vou ler e trocar uma ideia com vocês. Mas esse ponto que você comentou, Daniel, eu acho que é muito importante. Porque assim, quando você identifica uma oportunidade de mercado, e isso dentro do meu trading é muito forte. Porque assim, eu não acho de verdade que eu sou o maioral, que eu sou o melhor trader do planeta e que eu sei precificar e valorar todas as situações de maneira melhor que a maioria do mercado. Então, eu como trader, eu uso o próprio mercado para me passar informação daquele mesmo jogo. E se aquele mercado tá me passando a informação que ele vai despencar, por que eu vou ficar de fora? Ah, não, eu sou um excelente trader, para mim esse preço tá errado, eu vou ficar lei e o mercado vai pagar 5% por minuto. Cara, não faz grande sentido, na minha visão. Eu não tenho esse grau de confiança dentro do meu trading, dentro da minha precificação. Eu prefiro acreditar que o mercado, ele sabe muita coisa. São raríssimas as situações em que eu vou discordar do mercado e vou ficar contra uma tendência. Raras situações. Porque eu acho que não é a melhor forma de você atuar até determinado nível, claro. Até outro nível, pô, você quer que o mercado esteja contra a sua posição, porque você vai conseguir empurrar mais dinheiro ainda, mas aí é outro game, é outro nível. É tipo, eu quero que o mercado discorde de mim para eu poder entrar com mais dinheiro. Aí é outra parada. Totalmente diferente. Aí é outro game. Aí é, sei lá, é papo de muitos anos para frente. E eu acho que existe isso. E para mim é bem óbvio até. Quanto maior você é, mais dinheiro você quer colocar. E para você conseguir colocar mais dinheiro, você precisa que o mercado, em sua grande maioria, discorde de você. Se a galera estiver concordando, a odd corrige e acabou. Chega no preço que você acha que é justo, aí você não conseguiu nem entrar com os 10, 20 mil dólares que você queria, por exemplo. Nesse cenário hipotético, claro, né? Então, nesse aspecto, concordo pra caramba com o que o Daniel falou com relação ao mercado, e eu acho que é importante elencar isso aqui. Existem muitos momentos que eu discordo do mercado, mas eu vou junto com ele. Porque eu entendo que eu não preciso tá certo sempre. Eu prefiro ser feliz que ter razão. Em muitas situações. E tem várias situações de mercado que eu acho que são assim, né? Aí o Felipe ali, na verdade,
Ele é do Alpha, salve, Filipão. E ele disse que quando ele identifica, né, um preço desajustado para dar back e ganhar alguns ticks, caso tenha o red, ele perde a stake toda. Como identifico a proporção de green e red? Essa é uma situação boa pra caramba de explicar. Eu vou dar uma breve explicada, daí vocês comentem. Por exemplo, vamos dar uma situação de escanteio. Vamos supor, escanteio a gente sempre vai dar o exemplo, porque escanteio eu acho que é a situação mais fácil de dar exemplo, tá? Mas, beleza, um escanteio. Vamos supor que o escanteio daquele time vale 4%, beleza? E aí você tomou um head. Você tomou um head. E aí o head foi de 100%. Cara, como que você vai analisar se isso aí foi uma posição de EV+, ou não, e a proporção que você vai ter de green head? Só para facilitar a conta, imagina que esse canto vale 10%. E você julgou que te pagaria 20%. Então você precisa repetir essa entrada mais 10 vezes para você ficar em lucro de 10%. Para tomar um gol. É basicamente isso. Proporção é isso. Então, se você entrou 10 vezes e vai te pagar 10%, você vai estar em EV nulo. Agora, se você entrou 10 vezes e você julgou que nessa vez que você entrou, o mercado te pagaria 20% e não 10%, ou seja, você está 10% em EV+. Se você repetir essa entrada 10 vezes, mesmo você tomando um gol, você está com 10% de lucro. Basicamente, seria isso. Com relação à proporção. Não sei se vocês têm algum outro exemplo, mas a pergunta dele, né, foi como identifico a proporção de green head? A proporção é simples assim, né? É saber quanto que vale e o tanto que ia Essa é uma pagar. delas. É isso, tem segredo, não. Sim, epá, mas um canto, um escanteio é concreto, é mais fácil de... É concreto? Não é. E isso dá também uma discussão, mas eu acho que já falei até aqui disso. Mas, pá, é mais fácil, é uma situação concreta, um escanteio. Depois, como nós entramos e saímos é outra história. Mas é isso, de entradas meias padrão que nós temos, várias entradas da mesma tipologia que nós fazemos no mercado, ver as vezes que nos paga, quanto nos paga e quantas vezes nós precisamos de ter green para cobrir o red e ainda se tornar positivo. Às vezes nem se torna positivo porque nós estamos a fazer aquilo mal. Também acontece. Bastante. É porque assim, eu acho que a pergunta dele faz sentido e essa parada de proporção até faz sentido em mais longa exposição, né? Por exemplo, você entra lay ao under ou back ao over a odd 206, 208 aos 70 minutos. Isso é o padrão, né? Over limit clássico ali. A proporção ali é muito boa de você analisar, porque te paga 100%. Quando você tem head de 100% também. Então, se você tem uma taxa de acerto de 60%, 70%, você está em EV+. Se você tem uma taxa de acerto de 50%, você está em EV nulo. Por quê? Vai dar elas por elas, né? Você só vai ter o lucro da comissão, basicamente. E por isso que você entrou odd 2,6, 2,8. Mas a sua pergunta, Felipe, eu acho que nem deveria ser nesse sentido. Como identificar a proporção? Mas sim, como identificar que isso tem valor. Eu acho que é aqui que é a parada que é mais importante. E para isso, eu desenvolvi, vamos dizer assim, não sei se tá certo, não sei se tá errado, é apenas o que eu desenvolvi, tá? Depois vocês podem me criticar aí, tá? Mas, para mim, a maioria das bolas paradas, elas pagam o quanto vale. Se você observar Premier League, por exemplo, pega todos os escanteios que o Arsenal teve e pega todos os escanteios que o Crystal Palace teve e verifica quanto que aquele escanteio pagou. Você vai ficar surpreso. Por quê? Você vai ter um escanteio, vai pagar 4%. Aí você vai ter mais um escanteio do Crystal Palace, vai pagar mais 4%. Aí você vai ter mais um escanteio do Crystal Palace, vai pagar mais 4%. Aí vai ter mais um escanteio do Crystal Palace que vai te pagar 5,5%, 6%. Opa! Esse aqui pagou mais. Por quê? Vai na sua gravação de tela, olha o porquê que aquele mercado pagou mais. Talvez você perceba que aquele mercado tinha lateralizado 1 minuto antes do escanteio. E essa diferença que pagou foi exatamente o risco do canto, que era aqueles 4%, mais esse período que foi lateralizado. Logo, você não precisa ser o melhor, você não precisa ter uma base estatística infinita de todos os times para você saber quanto que vale aquele canto daquela equipe. O próprio mercado te informa quanto que vale.
Porque ele te pagou 4%, depois pagou mais 4%, depois pagou 4%, depois pagou 4%. É provável que o canto que vai ser o próximo vai pagar também 4%. Por quê? O mercado tá te informando quanto que vale aquele canto. Se vale ou não, jovem, eu não faço a menor ideia, sinceramente não tô preocupado. Eu tô preocupado o mercado tá me informando que vale 4%. Eu confio no mercado, eu acredito nele, então eu vou trabalhar com esse parâmetro. E eu faço isso em todos os times que eu trabalho. Eu não preciso saber quanto que vale. O mercado me informou. Esse é o meu conceito. O meu conceito de EV+, ele vai muito em cima do que o próprio mercado me passa de informação. Eu não preciso ser o melhor. Eu só preciso que o mercado trabalhe por mim. E é assim que eu trabalho, basicamente. Não sei a opinião de vocês sobre isso. Opa, eu concordo muito contigo, mas com os escanteios até é fácil tu explicares isso. Porque tu Esse é o tens ponto. assim, tipo 7, 8, 9, sei lá, há jogos com muitos escanteios e tudo meio que consegues ver. Mas, por exemplo, uma falta 10 em 10 ali na meia-lua. Eu não Você vai tenho ter isso o uma jogo por todo. jogo e se tiver, né? Né? É A isso, amostragem, o problema é chamar a amostragem. Encanto é isso fácil. tens, engano é Sim. fácil. Contra-ataque é difícil, tudo é difícil. O canto é mais fácil porque tem amostragem. Eu vou para Dentro do próprio jogo, né? Sim. Eu vou para a forma mais arcaica, com que eu aprendi a ver valor aqui no mercado, que é começar a ver jogos a uma base de dados qualquer, pegar no Excel e apontar à mão. Quem quiser fazer um trabalho específico das equipas pode fazer. Quem quiser fazer uma coisa mais geral e depois atribuir pesos às melhores equipas, pesos para cima às melhores equipas e para baixo para as piores. E a coisa não vai ficar tão errada assim, na minha opinião. Vai haver umas equipas mais especialistas, outras não. Mas foi a ver faltas na meia-lua, foi a ver escanteios, foi a ver contra-ataques, na unha, a apontar e a tirar médias. E depois cruzar com o mercado. Como eu trabalhava mais coisas específicas do jogo, tipo lances, para mim tornou-se até meio matemática a forma como eu precificava. E eu acho que isso é uma boa. Até quem quiser fazer um trabalho maior, que é, ok, eu atribuí contra-ataques X valor, escanteios X valor, e depois podem ver a gravação de tela e ver, pá, eu não sei se o jogo estava under ou estava over. Pá, fazer o somatório daquilo, por exemplo, de 5 minutos das situações que deu, ou de 10. Ok, teve uma paragem com o jogador lesionou-se, então se calhar esses minutos que eu estou a avaliar podem não ser os melhores. A bola rolou sempre, então eu posso avaliar. Será que estes 5 minutos daquele jogo que eu paguei valeram segundo a minha análise que eu aprendi e fui lá ver quanto é que valia da minha amostra de Excel, de 500 cantos, de 500 faltas na meia-lua, de 500 contra-ataques. Pagou mais ou pagou menos? O risco compensou, o risco não compensou? Pá, é uma forma que dá muito trabalho. Mas é uma forma que te ensina como, de fato, entender o que tem valor. Você vai trabalhar isso dentro do mercado? É fácil de você trabalhar isso dentro do mercado? Cara, muitas vezes não. Quantas vezes você vai conseguir pegar um lane num contra-ataque? É difícil. Quantas vezes você vai, sei lá, ter uma falta 10 em 10? É difícil, né? Mas isso que o Daniel falou é primordial para você estudar, sabe? Você pode estudar off. Por exemplo, você tem ferramentas como o iScout, que te permite assistir vídeo que não acaba nunca mais. Quer dizer, se você pagar, né? Você consegue ter o acesso limitado a vídeos lá e tudo mais, enfim. É caro, mas assim, tem... Não, mas eu vou contar um segredo. Por cada e-mail inscrito lá no iScout, nós conseguimos ver umas boas horas de vídeo, se quisermos, ok? Quando tiverem alguma dúvida, peguem no e-mail da mãe, criem conta no iScout e vão lá fuçar 400 escanteios e vocês já vão conseguir ver. Pá, eu não tinha dinheiro para pagar o iScout, peço desculpa. O iScout me perdoou-se, tá? O iScout não vai ver isto. Mas o iScout. Sabia que esse Tuga tinha sangue brasileiro, viu? Não tem jeito, né? Meu pai é brasileiro. Mas aí você pega isso e você consegue entender o que é valor, né? Porque o que acontece? Eu acho que no começo da carreira, a forma mais tranquila, vamos dizer assim, de você conseguir
trabalhar em EV+, é você partir do princípio que você não tem a maioria das informações e que você precisa de alguma forma encontrar valor, né? Então você tem que usar ferramentas que vão te auxiliar a encontrar valor. Vou dar agora um merchan aqui, tá? Igual o Milton Neves aqui. Cara, lá dentro do Alpha, por exemplo, a gente tem um coach que a gente fala sobre odd de referência. Cara, a odd de referência, a Bet365, ela trabalha para você. Então, você não precisa ser melhor do que o mercado, você não precisa ser melhor que a 365. Você usa a 365 a seu favor, certo? Então, você pode assinar a comunidade Alpha lá e assistir esse coach lá dentro. Porque pode fazer bastante sentido para você assistir esse coach, porque você vai entender como que a odd de referência trabalha. E a odd de referência trabalhando, ela vai trabalhar para você, literalmente. Você não precisa ser o melhor, sabe? E enquanto você não tem o tempo de tela suficiente pra esse preço tá errado, dane-se, eu vou ficar back até acabar a situação. E aí vem uma pergunta aqui, na verdade o Francis ele fez um comentário, né? Ele falou que levou um head hoje, ele tava 14 dias sem tomar gol. 14 dias. E eu, Não trabalhou. Vou falar uma coisa pra você. Tem um cara lá no Alpha, velho, que ele toma 30 gols por semana, tá? Só pra você ter ideia. Ele leva 14 gols por dia, ele é o contrário. Exatamente. Cara, loucura. E aí você olha esses dois extremos, né? Ambos consistentes, ambos ganham dinheiro, é doideira, né? Mas enfim, fica a informação aí pra quem interessar. Aí ele falou que levou um head no gol do Alavés e Sevilha, faltando 2 minutos pra terminar o jogo. Cara, eu acabei pegando esse gol aí, viu? Eu acho. Peguei. Mas foi bem reduzido esse gol aí, salvo engano. Mas não sei se era de tomar não, viu, Francis? Sendo sincero. Não sei se era de tomar não. Eu apanhei esse gol aí com um chazinho gigantesco na minha exposição. Pegou com todos os stakes. Convicto. Peguei com muito, sim. Mas não estava tão convicto assim. Da minha posição. Só que quando eu entrei, eu fui entrando e quando eu levava já uma exposição se calhar maior do que eu me sentia à vontade, eu perdi um bocado a leitura do jogo em relação ao mercado e afins. Os jogos já não estava, sei lá, não conseguia enquadrar um com o outro, perdi-me ali um bocado e depois já estava meio na dúvida. Isto que eu vou dizer ainda vai complicar mais a cabeça das pessoas. A minha já está complicada por isso, mas eu já achei que era pior fechar. Do que deixar rolar. Acho que no longo prazo não iria ganhar mais dinheiro do que fechando aquelas posições, perdendo a leitura. Porque o valor você já tinha ganhado lá em cima, né? Quando você entrou, então... Sim, eu entrei numa situação, acho eu, deve ver positivo, e depois as posições prolongaram-se e já estaria provavelmente em EV nulo, e se calhar... E se você fecha, você estaria fechando em EV nulo, né? Você não estaria fechando em EV+. Provavelmente, sim. Eu também não tinha convicção nenhuma, né? Que aquilo era... Eu não sabia se aquilo era lá, mas eu não tinha a certeza, mas tinha uma convicção bem maior que não era back. Se não era back, olha, eu assumo as minhas posições, o red vai ser grande, paciência, amanhã estou aqui a trabalhar outra vez para continuar a fazer. Mas foi um chute de fato inacreditável, né? Um puta de um golaço ali, um chute da lateral, tá maluco. E aí o William, ele pergunta ali, ó, toda time bomb é EV+? Não. Eu quero ver o Renan responder. Porque só por causa da time bomb? Não, eu não gosto desse termo, cara. Eu não gosto do termo time bomb. Mas eu entendo o que você quer dizer com isso, né? Hoje em dia, tá? Com as mudanças que o mercado tá tendo, tudo tá virando time bomb. Certo? Tô errado, tô maluco. Sim, mas tem mais do que antes, né? Pra caramba! Porque assim, o mercado ele tá tendo muitos períodos de lateralização e que eles só descem de fato em bola morta, né? Agora, por que a minha resposta foi não, né? Responderam o William aqui diretamente. Porque, cara, uma time bomb é só um período em que o preço corrige muito de maneira rápida. Como o exemplo que o Daniel deu no começo. Corrigiu em 10, 15 segundos, 10%. Agora, isso tem valor ou não? Vai depender do risco que você correu.
Vai depender do que você entendeu daquela situação. De novo, o exemplo de uma bola parada que é mais fácil. Ou uma bola controlada, vai. Uma bola no terço final de campo do Bayern de Munique. Te pagou 10%. Quanto que vale uma posse controlada do Bayern de Munique? Vale 10%? Se vale 10% e te pagou 10%, você está em EV nulo. Se vale 15% e te pagou 10%, você está em EV menos. Se vale 5% e te pagou 10%, você está em EV mais. Ou seja, não é porque o mercado desceu muito que você está em EV mais. Assim como não é porque o mercado desceu muito e você estava em lei, ao under, por exemplo, que você está em EV menos. Então, assim, toda time bomb é EV mais? Claro que não. Óbvio que não. Tudo dentro do mercado hoje em dia é time bomb, se você parar pra pensar. Porque praticamente sempre o mercado tá descendo aos trancos. Tirando frequências de mercado, que o mercado tá ali bem descendo gradativamente. Aí não, aí de fato tá descendo normal e você tem a ausência de time bomb, né? Mas assim, uma time bomb ela pode ser EV mais ou ela pode ser EV menos. Aí tem um detalhe. Desculpa, Não, pensei que você tinha terminado. Você tá plantado lá embaixo pra fechar, porque pode voltar, tá? Sim. Então, a time bomb desceu, tá? Eu fechei, não. Aí volta tudo. E aí? Então, então tem esse detalhe também. É complicado, velho. É complicado. Mas não é toda time bomb que é EV+, velho. Mas eu continuo a achar que a partir de um... Quer dizer, aquilo tem que estar associado à situação de jogo, na minha opinião, a time bomb. Não tem como não precificar. Porque a time bomb vai acontecer numa situação de jogo. Ou seja, uma equipa está num ataque, está numa situação perigosa e depois o jogo fica safe. Boom. E o mercado desce. Aquilo está associado a perigo, a risco versus retorno. E não tem como não associar isso. Estou numa falta 10 em 10. Em 10 segundos pagou-me 6%. Mas será que essa falta lá, 10 em 10 na meia-lua, não vale mais? Provavelmente valerá mais do que os 6%. Ou seja, mas pagou muito num período curto de tempo. Por isso essa time bomb, tanto falo, eu já estou como o Renan, prefiro não lhe chamar time bomb, prefiro lhe chamar uma oscilação grande de mercado. Porque, sei lá, o conceito time bomb nasceu com essa treta com essa coisa das odds psicológicas e afins, e quando quebrava determinada odd pagava muito até outra. Isso já não se vê tanto, tirando em algumas odds. Não se vê tanto como se via antes, nem paga tanto como... Pra galera mais antiga, né, Daniel? E pra galera mais nova também ter ideia, tinha uma tabela que era com relação à velocidade das odds. Aqui a velocidade da odd é mais rápida, aqui é lenta, aqui é normal. E, cara, isso na época, talvez, fizesse sentido. Beleza, parabéns para quem fez essa tabela, para quem divulgou. Mas hoje em dia, o que eu percebo é que aquela tabela, ela nada mais é do que o preço dos ticks. É uma região rápida? É claro, queridão, eu ia falar imbecil, né? Não vou, né, xingar ninguém aqui. É claro, queridão, que é uma zona rápida, porque aquele tick vale 0,5%. É óbvio que vai descer mais rápido. Por quê? Porque aquele preço vai descer 20 ticks, só que em outro range de odds é 5 ticks. Ou seja, desceu muito rápido. É uma região rápida. Só que, cara, isso é ilusório. Isso você vai estar só se iludindo. Porque você fala, caramba, aqui foi bom, viu? Caramba, ele pagou 10 ticks. Beleza, esses 10 ticks te pagou 5%. Aí você pegou 2 ticks em outro range que te pagou também 5%. E aí? Então, assim, mais importante do que você entender se é uma região rápida, se é uma região lenta, é mais importante você saber quanto que vale aquela região, quanto que vale cada tick daquela região. Porque em cima disso você consegue valorar a situação, se pagou mais do que vale ou não. Ou seja, tenha sempre o trade inverto do seu lado para você simular a escada e para você saber quanto que pagou aquela situação. Dane-se se foi uma descida rápida. Se essa descida rápida te pagou 5% e uma descida lenta te pagou 4 ticks, mas esses 4 ticks representam, sei lá, 8%, o que é melhor? Sabe? Então, não fica se apegando muito nesse critério, que eu não gosto disso, já falei em outras forradas.
e tô reiterando aqui, não gosto mesmo desse nome time bomb, não gosto de falar que essa região é rápida, que essa região é lenta, não gosto porque eu acho que isso reduz o nosso trade e faz com que a gente não tenha o melhor discernimento possível da leitura técnica, sabe? Eu acho que esse é um ponto que tem que ficar bem, bem claro aqui, que não importa quantos ticks desceu, importa quanto pagou, percentualmente. É isso. E percentualmente, Eu, não com relação financeira. eu concordo, eu concordo com o Renan, principalmente conceptualmente com o que ele está a dizer, mas para determinadas estratégias, essa relação do descer mais rápido, eu acho que ela pode ser favorável. Por exemplo, eu dar um back em função do jogo me ajudar. Se aquilo desce muitos ticks, mesmo que eles não me paguem muito, o fator tempo depois tende a pesar, e se eu precisar de fechar uma posição mais aflito, ela não tende a subir já assim tanto. E eu mesmo ganhando uma percentagem pequena, às vezes o meu fecho pode ser favorecido por essa descida acentuada. Ok? Exemplo. Quem trabalha um limite no início da segunda parte e um andar à frente, eles vão pagar proporcional em relação ao ganho e perda. Mas o under à frente vai descer um maior número de ticks do que o limite. E o under à frente também já é um mercado que tende a ser também mais estático. Mas ele vai pagar mais ticks do que no limite. Óbvio, eu estou a falar se o limite tiver as odds muito altas, ou mais altas, tipo de 4 para cima, quando começa uma segunda parte. E para quem é importante essa descida, para se precisar fechar num lance em que não quer ficar exposto, como ele deixa um número grande de ticks, ele já não vai fechar tantas vezes também em red. Depende muito da tipologia de entrada e de saída também de cada abordagem, ok? Na minha opinião. Agora, quem paga risco e só vai sair quando o mercado, por exemplo, volta a lateralizar uma coisa do género, isso meio que é indiferente, ok? Isso eu também concordo. E pronto, é por aí, mas essas odds psicológicas antes também pagavam mais, mesmo as que valem menos ticks, ok? Antes, quando quebrava 2, ela ia quase logo direto para... Não havia dinheiro nenhum naquelas odds. Ela colava logo a um 82, 83, 84. Hoje em dia, quando é que isso acontece? Quando ficar um jogador no chão. Por se der um pontapé de baliza numa odd a 2 e ela arrebenta 2, ela não vai quebrar logo para baixo do 90, ela ainda vai ter uma lateralização mais pequena do que a 2, mas vai ter uma lateralização ainda ali naqueles primeiros ticks. Não, sim, de 1,91, de 2, 3, 4. 90 ali, né? Ela, Arredondando. ela ainda vai ficar ali naquela zona, não vai logo quebrar para um 80 e pouco. Por isso, o que o Renan hoje em dia está a dizer hoje em dia faz muito sentido, ok? Porque ela meio que vai pagar proporcional, mas antes não pagava proporcional. Antes um pontapé de baliza, uma odd ia de 2 para um 83, 84 e pagava 7% às vezes. Hoje em dia vai para um 93. E depois com a sequência do lance e afins, se não sair um ataque perigoso e coisas do género, é que ela vai tender a pagar aquilo. Mas o mercado move-se de forma diferente e antigamente, tipo, isto antigamente também mete-me alguma confusão, porque estamos a falar tipo 4 anos, 5 anos, ok? Não é antigamente. É pouca coisa, né? Mas há A alguns amplitude anos, temporal disso é pequena. aqui no trading sim, mas há alguns anos essas time bombs que a maioria do pessoal fazia, principalmente em odds psicológicas, elas pagavam mais, ok? Fazia sentido fazer essas quebras porque a oscilação era bem maior. Na odd 3, por exemplo, de 3 a 2,80, aquilo também paga muito pouco. Mas a tendência era do nada, pagavas um pontapé de baliza e um ataque a formar-se, ali a parar a 2,50, 2,60. Pagava muito mais. O que hoje em dia paga tipo 5%, naquela altura pagava 7, 8. Era muito mais. Depois lateralizava mais tempo ali também, ok? Porque não podia descer tanto. E era meio isso. Pois. Cara, eu acho que a gente já falou bastante coisa aqui, né? Eu gostei bastante, inclusive. Eu acho que deu pra elucidar bastante o que a gente tá querendo dizer, né? O que a gente tá querendo explicar. Assim, a interação com a galera do chat também muito, muito top. Mas já caminhando pro final aqui, eu acho que
o objetivo desse podcast, né, de hoje, era falar, pô, como fazer uma entrada de valor esperado positivo no longo prazo, né? E você vai, respondendo essa pergunta, né? Você vai conseguir fazer uma entrada de valor esperado positivo no longo prazo quando você fizer uma coisa que é relativamente simples, velho. Quando você entender onde, pra você, isso vai ter mais valor. Se pra você vai ter mais valor em uma situação de tiro de meta, dá back no tiro de meta. Se pra você uma situação vai ter mais valor quando a posse estiver controlada no terço final de campo, beleza. Vai lá e dá esse back, paga esse ataque. Se pra você é melhor trabalhar back favorito no primeiro tempo, nos primeiros 15 minutos, dá back favorito nos primeiros 15 minutos. Se pra você o valor tá nos 30 minutos, dá back nos 30 minutos. Se pra você o valor tá no final do primeiro tempo, vai lá, dá back. O ponto é, você não precisa se amarrar dentro de uma metodologia fixa para trabalhar micro trades. Você pode encontrar valor em situações que são relativamente simples. Vou dar um exemplo de uma semana atrás. Uma semana não, 2 semanas atrás. Onde basicamente o jogo vinha numa relação de 5 ticks por minuto. No querido e amado Under Limit, tá? Então vinha na relação de 5 ticks por minuto. No jogo do Haken. E aí o juiz pegou e deu 2 minutos de acréscimo. A odd estava 1,30. Esse preço, na loucura, tinha que estar 1,15. Para estar muito alto, esse preço tinha que estar 1,15. O que eu fiz? Dei back. Peguei a 1,27, 1,30, 1,25. Peguei um monte de stakes lá. Acabou saindo o gol. Era uma situação que eu não preciso repetir esse trading 1000 vezes para eu saber que tem valor. O mercado me informou quanto que aquele jogo valia. Valia 5% por minuto. Valia 5 ticks por minuto. Se o juiz deu 2 de acréscimo, essa odd tinha que estar pelo menos 1,10, velho. Ah, na loucura vai estar 1,12, 1,13, beleza. Mas não podia estar 1,30. Então, é uma situação de valor. Então, como fazer entrada de valor? Cara, é dessa forma. É você tendo muita convicção do que pra você tem valor. E o que pra você vai ter valor não é em cima de 10 anos de experiência no trade. Não. É em cima de estudo. É em cima de você gravar um jogo e ver quanto me pagou esse tiro de meta do time favorito. Quanto me pagou esse tiro de meta da zebra. É isso. É você identificar dentro da sua gravação de tela momentos em que pra você aquilo vai ter valor esperado positivo. Dá trabalho. É chato estudar. Mas pra responder essa pergunta e a gente encerrar aqui, depois pra os dois aqui do meu lado responderem também, pra mim, como que você faz entrada de valor? Pega a sua tela, grava e anota as situações. Jogo do Bayern de Munique contra uma zebra. O Bayern tinha odd 1,40. Pré-live, jogando em casa. Um tiro de meta da zebra. Quanto que me pagou? Um tiro de meta do favorito. Quanto que me pagou? Ah, mas é só isso, Renan? Não. Olha, quanto tempo esse mercado ficou lateralizado com o Bayern no ataque. Olha, quanto tempo esse mercado ficou lateralizado com a zebra no ataque. Esse mercado ficou lateralizado? Em cima disso, você vai criando uma base de dados sua de um jogo que você estudou. E aí você anota tudo isso no Excel e bota do lado os percentuais. Depois, o que você faz, jovem? Você vai para outro jogo do Bayern. Ou outro jogo de favorito, odd 1,40 em casa. E compara com os percentuais que você anotou do Bayern. Dessa forma, você vai encontrar momentos em que para você faz sentido. Vou dar um exemplo. Se, na média, um ataque de posse controlada do Bayern tá te pagando 6%, e você foi em um jogo, sei lá, do Gladbach, favorito 1,40 em casa, e te pagou também os 6%, será que o Gladbach é mais perigoso em posse controlada do que o Bayern? Improvável, certo? Logo, você tem uma situação ali em que você pode trabalhar com muito valor dentro do mercado. Porque você pode encontrar que em um ataque do Gladbach pagou 6%. Todos os outros pagou 4%. Por que que esse único ataque pagou 6%? Olha a odd de referência. Olha peso de dinheiro. Olha o tempo que essa odd estava lateralizada. Tente entender momentos em que o preço pagou mais do que nas outras situações que nesse mesmo jogo ou em outros jogos em situações parecidas pagaram. Em cima disso, você vai conseguir fazer uma entrada EV+. É fácil? Não. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas se você não tem 10 anos de experiência aqui, você vai precisar estudar, você vai precisar fazer isso que eu tô falando.
pra você extrair valor dentro do mercado. Quando você entende isso, cara, fica muito mais fácil a vida. Porque aí você consegue entender e comparar os jogos que você trabalhou, situações que pra você tem valor. E se pra você tem valor, provavelmente você vai estar com valor, porque você tá estudando, porque você tá se dedicando. Então, como fazer entradas de valor esperado positivo no longo prazo? Pra mim é assim. Você pega, estuda sua tela, entende o momento em que aquele jogo, naquela situação, te pagou mais. Por que todos os ataques do Bayern me pagaram 6%, mas teve um que pagou 10%? Por que todos os cantos do Bayern pagou 5% e esse pagou 7%? E aí você identificando esse que pagou mais do que a média dentro do próprio jogo, você vai procurar o que fez esse pagar mais. E aí você replica isso para outros jogos que provavelmente esses mesmos indicadores que você analisou, que te fizeram encontrar aqueles 7% e não 5%, você vai encontrar eles em outros jogos e você vai trabalhar em ver mais. Espero ter ajudado de alguma forma. Agora vocês. Ai, dá-lhe, André, que eu vou ser mais chato. Tá mutado. Tá mutado? Aí, agora voltou, Não. voltou. Não estava, mas não se estava a ouvir. Aquela parte também que a gente falou de comparar os times também é bom, leitura de jogo também é bom em relação ao o mercado. Que é o que a gente falou mesmo, de comparar esse time aqui, esse jogo tá com muito espaço e tá com essa odd. E esse outro jogo não tá com tanto espaço e tá com a mesma odd. Um jogo tem mais valor pro back do que outro, assim, muito por cima. Eu tô falando mais por cima porque o Renan já deu mais bem específico, né? Então, eu estudo muito isso. Eu estudei muito com o Daniel sobre espaço e tal. Eu acho que é uma coisa muito importante da leitura de jogo dentro do trade. E comparar os jogos nesse sentido, eu acho que é muito importante para ter uma leitura global do que é o valor do jogo. E tem a parte de mudança de preço, né? De linha de preço também, tem que prestar atenção. Mas já tá no final aí, o Daniel, se quiser falar alguma coisa. Pá, isto é um assunto a mim meio que me fascina e nós falamos para aí 10% das coisas, acho eu, que nós podemos falar. Até porque lá está, algumas vêm de experiência. Eu fiz primeiro essa parte, primeiro esses estudos de quanto é que valiam as coisas. Eu precisava de números, que era para ter convicção nas minhas entradas e saídas, porque eu não tinha muita convicção e esses números trouxe-me essa vontade de mercado e de às vezes até poder ser um bocadinho mais agressivo ou coisas desse género. Ter uma noção mais numérica. Mas eu acho que o truque disto às vezes está mesmo na simplicidade e coisas muito simples. Quando eu comecei a pensar coisas muito simples para aplicar ao meu trading, aumentou-me bastante o número de entradas no mercado. Aquela coisa que nós estamos sempre a brincar lá no Alpha do back post bola da zebra. Epá, é verdade, não tem como dizer o contrário. Uma posse bola do Wolfsburg contra o Bayern não vale a mesma coisa que a do Bayern. Aquele over está feito, aquele over baixo, aquele under alto está feito para a maioria dos gols do Bayern. Não está feito para o Wolfsburg. Por isso, se o Wolfsburg está a conseguir ter muita bola, provavelmente aquele preço tende a estar errado. Principalmente quando o Wolfsburg consegue ter mais tempo a bola. E se às vezes o nosso trading também depende de exposição no jogo, o André caiu. Mas pronto, eu vou continuar. Nossa, continua. Vou arrumando aqui. Mas às vezes coisas muito simples. Eu chego a um jogo do nada e eu posso ir à Bet365 ver qual é que é o odd do next goal mais baixa. Provavelmente aquela equipa estará por cima do jogo, ou ela é mais perigosa ou tem mais qualidade. Já me dá uma noção do jogo. Às vezes coisas simples como uma equipa consegue construir o ataque muito rápido e outra equipa consegue. A conclusão dos lances até são similares. Levam os dois perigo. Ok? Mas uma, para construir esse lance,
leva em média 15 segundos e a outra leva 40, 1 minuto. Qual é que tem mais valor pagar? Tendo em conta que ambas são perigosas, ou que têm um grau de finalização equivalente. Para ti, Renan, qual é que vale a pena? Eu sei que tu vais responder certo, mas qual é que teria Não mais valor? sei. Eu acho que aqui Qual é que tem teria 10 mais segundos valor? de pós. Como é óbvio, vai ser a que demora mais tempo a construir. Porquê? Porque na conclusão do lance vai-me pagar muito mais porque passou mais tempo. Ela leva muito tempo a construir e se for preciso, às vezes eu ainda tenho a opção de poder fechar e não pagar uma possível finalização. Mas como ela leva muito tempo a construir as jogadas, o tempo no under limit, a partir de determinada altura, tem um peso muito grande. Pesa demais, né? Não tem como. E às vezes coisas tão simples como isto, esta equipa leva muito tempo a chegar ao último terço. Eu já vi 4 vezes eles a saírem a jogar e eles levaram sempre mais de 30 segundos a conseguir chegar perto da área. Isto às vezes é só isto. E ela até é perigosa e a outra também é perigosa. Mas a que leva mais tempo, se não for gol, vai-me pagar mais, porque passou mais tempo. Às vezes são coisas assim tão simples e não é preciso saber quanto é que vale isto, quanto é que vale aquilo, quanto é que vale aquilo outro. Okay? Se ambas as equipas têm o mesmo grau de acerto ou de perigosidade, na conclusão dos lances, não quer dizer que não tenha, mas elas são similares, são as duas ambas perigosas. Mesmo assim, não quer dizer que não tenha mais valor pagar de uma do que da outra. Equipas equilibradas, o under vai descer, vai se comportar parecido para uma posse e para outra. Mas se uma leva mais tempo a construir, essa provavelmente no longo prazo vai ter mais valor. Okay? Muitas vezes você não Coisas precisa bem saber. simples. Você não precisa saber de fato quanto vale. Você precisa Não é entender um preciso saber conceito. numericamente. Que é o conceito de valor. Né? É O que muito tem mais mais valor? importante. Sim, é muito mais importante, às vezes conceptualmente, do que um número assim concreto. Quanto é que vale tudo? Quanto é que vale tudo? Ou às vezes, ou como por exemplo, então, teve uma descida fortíssima aqui no under. É inteligente eu dar back, se bem que já teve uma descida há 5 segundos De muito 10%. acentuada, de 10%. O meu back a seguir a essa descida vai fazer sentido? Provavelmente não. O valor já passou. Eu vou ter que esperar a odd ficar condicionado outra vez. Às vezes são coisas assim muito, muito simples. Mas depois eu posso perder a descida. Certo. Certo. Mas não perdi uma descida, mas também não fiz uma má entrada. Exatamente. Não ficou no limbo da aleatoriedade de curto prazo, né? Sim, às vezes são coisas simples quanto isso. Está lá um peso em lei gigante e o ataque ainda nem começou. Ou seja, ainda nem veio o dinheiro aflito de quem estava back para fechar. Se já lá está esse peso gigante em lei, será que faz sentido eu dar back? Está numa situação tranquila de jogo e aquilo, a tendência normalmente seria descer, mas aquele dinheiro não saiu dali. Será que faz sentido eu estar exposto? Não, eu não ganhei dinheiro, também não perdi. Bola por cima da área, por cima da área, por cima da área, oportunidades. O under já está a descer. Quando der pontapé de baliza, o que é que vai acontecer? Despencar, não vai parar de descer. Pagar Vai muito. derreter, né? Então mesmo eu vou pagar este ataque. Ele já me está a pagar, ainda sem o jogo ter ficado tranquilo. Será que não vai ter valor? Provavelmente vai ter valor, porque o mercado já quer descer mesmo a pagar perigo. Quando aquilo ficar tranquilo, então, meu Deus, ainda vai pagar mais. Às vezes são situações tão simples, que o difícil é executá-las. O difícil é nós conseguirmos estar só na simplicidade. Elas Conseguir são simples assim clicar, que nós né? temos essa Da maneira clareza. correta. Assim que nós temos essa clareza, elas tornam-se simples, mas enquanto às vezes andamos aqui a aprender, não é óbvio que não é simples. Não quero ser presunçoso em relação a isso. Mas há coisas tranquilas. A odd, eu estou a ver o gráfico da Betfair, linha da Betfair, está direitinho, sempre a vir tranquilo. O jogo estava uma porcaria. De repente, houve uma substituição e o jogo está uma putaria. De repente, não posso dizer isso no YouTube, peço desculpa. O jogo fica oportunidades para um lado, contra-ataque para um outro, os avançados sobem, não descem por aí fora e nós conseguimos identificar isso rápido.
e o mercado continua a descer exatamente igual. A odd tende a estar errado, ok. Se o jogo mudou e a movimentação da odd está a ser similar, pá, o preço tende a estar errado. Às vezes são coisas simples, que nós quase que até duvidamos delas por serem tão simples. É tão simples falar, não é possível que isso aqui dá dinheiro. O fácil, o óbvio, as óbvias é que têm mesmo valor, normalmente. As situações óbvias, normalmente, é que têm valor à série, na minha opinião. O Daniel do Valor Esperado já dizia isto e eu na altura, está bem, mas aí assim toda a gente ia. Está bem, mas elas só são óbvias quando nós sabemos. Quando você consegue ter o discernimento do que é óbvio. Sim, Esse é o de problema. avaliar um monte de variáveis que depois torna-se na simplicidade. Mas há aqui algumas coisas que eu realmente estou a dizer que são simples. Nós conseguimos ver se uma equipa está a conseguir sair sempre em contra-ataque muito rápido e se a outra tem muita dificuldade em sair e precisa de trocar mais a bola na defesa para sair. A maioria das pessoas que vê futebol, que são as que andam aqui, consegue ver isto com facilidade. Pronto, e é por aí. É isso. O Renilson aí pra gente encerrar, ele perguntou, André, trabalhou a segunda liga hoje? Sempre estou por lá. Segunda liga, trabalhei. Assim, o final quando deu, porque minha internet tava ruim. Mas trabalhei, tamo junto então. É coisa de viciado, a gente falou disso, cara. É coisa de viciado. Todo mundo coisa. Eu também queria pedir desculpa porque eu hoje não tive aqui a minha melhor performance porque eu fiquei sem internet uma semana, ok? Aqui na zona onde eu estou, nos confins de Portugal, numa aldeia. Não estava fácil ter internet, eu fiz assim tudo em cima do joelho, estou aqui com uma luz manhosa, estou aqui sempre a arranjar coisas, estou com uma luz azul aqui a refletir nos meus óculos por causa do... O importante é a gente ouvir a sua voz, cara. Mas eu, como estou incomodado com isto tudo aqui à volta, acho que não me senti com a vontade que costumo estar e não tive a melhor performance como já tive outros dias. Mas pronto, faz parte. Faz parte, né? Alto desempenho, baixo desempenho de vez em quando. Eu discordo, pra mim foi bom, mas tudo bem. A estrutura é importante. O comentário ali que o Felipe fez, 1 hora de comentários do Daniel vale mais que todo o material de muitos produtores de conteúdo. Muito bom. Vou parar de produzir conteúdo, porque eu concordo com o Filipão. Parei. Vou largar meu YouTube, vou fazer só o Daniel ficar falando aí. Filipe, obrigado, pá, mas isto chega a uma altura e já começa a ser repetitivo, pá, que eu começo a ser chato para caramba. Mas, pá, obrigado. Eu tento, hoje em dia, acima de tudo, tento muito mais passar conceitos e inputs que podem ajudar e levar as pessoas a pensar do que propriamente estratégias e coisas do género, porque se nós ensinarmos estratégias, elas podem morrer, elas podem acabar no mercado, que é o que tende, sempre. Quando uma estratégia é muito boa, no mínimo ela tende a perder rentabilidade. E se nós soubermos pensar isto da forma correta, nós vamos conseguir sempre identificar valor no mercado e irmos ultrapassando essas questões de uma estratégia ou outra, ou uma abordagem ou outra. E até mesmo por isso que a gente fez esse tema, né? Porque, assim, é muito mais importante isso daqui do que você aprender uma estratégia, por exemplo. Só que vai falar isso pro cara que tá iniciando. É difícil, né? E é por isso que essa live aqui não tem o alcance que outras lives de estratégia, divulgando essas coisas. Porque não é um assunto tão fácil de ser absorvido, não é um assunto tão fácil de ser compreendido, né? E é difícil de ver valor, inclusive, nesse conteúdo. Então, se você tá aqui, obrigado, porque você com certeza tá na frente da maioria da galera que você viu o valor em entender como extrair valor do mercado, que é o mais importante, conceitos, né? Mas quem conseguir identificar... Pode falar. Mas quem conseguir identificar valor não vai ficar preso a determinadas equipas, a determinadas estratégias com volume baixo e afins. Quem conseguir identificar valor em várias situações aleatórias de jogo e de jogo, equipas, enfim, vai conseguir aumentar muito o volume, vai conseguir baixar a variância e, na minha opinião, tem um futuro mais risonho aqui no longo prazo. Concordo, craque. Com especializações só vai aumentar o EV. Okay. Com certeza. Bom, era isso. Obrigado a todo mundo que participou aí. Valeu, Daniel. Valeu, André. Se inscreve aqui embaixo no canal do Forrada, tá? Não esquece de se inscrever no canal do Forrada. Ativa a notificação lá do Forrada. Deixa o like aí no vídeo.
que, cara, muito em breve, né, se vocês se inscreverem, porque o canal do Forrada vai bem devagar por enquanto. Mas também por culpa nossa, né? Porque, nossa minha, tá? Que eu não tô postando os vídeos por lá. Mas, em breve vai ter bastante conteúdo por lá, então aguardem, jovens. Beleza? Mas já dá essa moral, clica aqui no link e já se inscreve lá no canal Forrada. Se inscreve no meu canal também, dá o like, compartilha, enfim, aquele pacotão que todo youtuber pede. Ajude esse conteúdo aí e dissemine a palavra. Vão lá para o canal comentar coisas, não sei se... Comentem depois coisas, xinguem os apresentadores, isso tudo, Perfeito. porque acho que isso dá engajamento. Sim, sim. Feliz. Vão para lá, xinguem o André e o Renan, tranquilo. Perfeito. É isso, malta. Obrigado a todo mundo que participou. Tamo junto, forte abraço. E por hoje, era só tudo isso, né? É isso, um abraço. Abraço.